Alô, Alô? boas noites, tudo bem? Epá, Câmara muito perto. o que é que se passa aí? Estás-me a ouvir bem? Vou ajustar a câmera. Sim, muito bem. Ah, ok. Bem. Então, primeiro, muito obrigado por teres aceito este convite. Isto, já estávamos a preparar uma conversa destas há uns tempos, porque temos falado imenso sobre outras coisas, mas ainda não tínhamos tocado neste assunto que é aquilo que tu especializaste melhor, né? Estás mais dedicado a explorar e, portanto, para as pessoas que não te conhecem, ia pedir para te apresentares, para falares um bocadinho sobre o teu processo até aqui. Bem. Eu faço algumas coisas. Estou aqui como alguém que escreve poesia erótica, mas além disso eu sou consultor, trabalho numa empresa de tecnologia, faço gestão de algumas áreas. Também tenho associações, também sabes. Temos associações também. Sim, é a sexualidade, já agora para quem não sabe, é a Associação Sexualidades Positivas. Podem também seguir no Instagram, depois ponho o Fomos aí link. Além disso, acho que tenho a parte do associativismo e é uma parte importante em mim. Também ponho música, gosto bastante de pôr música há alguns anos, rádio durante alguns anos, e também ponho música e escrevo, faço algumas instalações baseadas na escrita, depois já explico um bocadinho melhor. E chega a um ponto em que, acima de tudo, eu sou pai. Sou pai da Alice, com 14 anos, e muitas das coisas que faço têm muito a ver com a paternidade. Estás a fazer algum barulho aí, não sei se é com a mesa ou se é com o... Sim. E chamo Bernardo Brandão. E a tua página é o Contos da Noite, não é? E a minha página é o Contos da Noite. Então fala um bocadinho como é que surgiu esse interesse pela poesia e começaste a escrever poesia. Assim, foi um bocadinho inusitado, porque eu sempre tive muita insegurança na minha escrita. Achava que não ia escrever nada e às vezes ainda isso ainda me passa pela cabeça. E há um dia que eu escrevo um texto a uma pessoa e que me perguntou porquê que não publicas isso? E eu, primeiro achei um bocado ridículo, não fazia sentido nenhum, mas depois surgiu uma ação. E essa ação surgiu em vez de estar a pensar se faz sentido, se não faz sentido, que inseguranças é que eu posso ter para avançar com alguma coisa e avançar na área da escrita, eu resolvi ignorar isso tudo e publicar, criar uma página de Facebook de um dia para o outro e publicar o primeiro. E começou assim, com uma pequena validação de alguém que me fez continuar a escrever. Curiosamente, é erotismo, ou curiosamente ou não, que é algo que está em mim já há muito tempo, e a expressão desse desejo e desse valor que eu dou pela intimidade fez com que depois simplesmente continuasse. E continuei, comecei a publicar. E, há um tempo atrás resolvi fazer uma listagem em Excel para saber quantas coisas já tinha escritas ou publicadas, e já andava com 160 ou 180 poemas já escritos. Vão sendo publicados, outros não. Eu queria te perguntar sobre essa questão da validação, porque já não és a primeira pessoa que eu falo sobre literatura e como é que se começa a escrever e porquê, e há muito, sobretudo nesta vertente do erotismo e da exploração das relações e das emoções e da intimidade,
e tem sempre muito a ver com o outro, ou seja, às vezes acontece as pessoas escreverem para si próprias e não mostram ninguém, mas acaba sempre por ser, sobretudo, alguma coisa que tem a ver com o interesse que o outro demonstrou, o desejo pelo outro, essa validação que estavas a falar. E eu acho isso é interessante no sentido em que o erotismo precisa dessa relação, não é? Pelo menos dessa existência do outro. Mas o que é que tu retiraste dessa validação, dessa experiência? Foi só o facto de, olha, escreves bem, publica, ou foi alguma coisa que mexeu contigo no sentido de eu estou aqui a descobrir qualquer coisa sobre o significado das emoções e das palavras e desejo explorar mais isto? Um bocadinho das duas coisas. Eu acho que a validação foi mais a nível de escrita. Foi uma insegurança minha de há muitos anos. Sempre tive alguma vontade de escrever, mas sempre com muito receio. Minha mãe era professora de português, por causa, se calhar também por isso há uma influência que eu possa ter em mim em relação à escrita. E a validação foi só para dar o passo. Não teve a ver com o conteúdo em si. O conteúdo é a minha expressão. E é a criação da minha expressão, do que eu sinto. O outro aqui é muito importante. E é muito importante para mim. Eu não escrevo para mim. Eu escrevo para partilhar. A escrita para mim próprio, não consigo criar valor nela. Mas consigo criar o valor da partilha. E a partilha para o outro. O criar o desejo, o criar as emoções, porque já que eu as tenho e as sinto e as escrevo, quero partilhá-las. Quero dar algo. Mas escreves só para partilhar ou escreves também para provocar emoções, para provocar desejo e para provocar sensações? Tudo. Porque a partilha é só a questão de, ok, lê isto, vê se gostas ou se é interessante. E a provocação é outra coisa, porque também é um dos temas muito recorrentes nesta questão do erotismo, e que tem muito a ver também às vezes com a nudez e com se o nu é erótico ou se o nu não é erótico. E eu acho que a linha que separa o erotismo da nudez inócua, digamos assim, ou da poesia inócua, seja o que for inócuo, é que há essa provocação do outro, ou seja, provoca-se uma sensação, um desejo, uma vontade, e isso há uma intenção por trás dessa manifestação. É uma construção mental de desejo, de sons pequenos, pormenores que alimentam a mente. Diz a nudez é natural. Pratico, estive a ler um artigo de uma pessoa com quem eu tenho aulas de yoga, que é yoga. Sim, e é uma aula de yoga em que estamos a fazer yoga e pronto, e tem nudez. A componente sexual, sensual ou erótica é nula, porque o que estamos a fazer é posições de yoga, respiração, portanto, inócuo. O foco é outro. Completamente outro. Portanto, mas se montares, se fizeres yoga em frente a alguém com uma provocação e colocares uma luz e dizeres alguma palavra, ou senta-te aqui, eu vou fazer yoga para ti, para tu veres. Sim, mas eu acho que mesmo estás a dar esse exemplo no sentido em que imagina alguém mesmo que estiveres vestido e alguém tiver a ver alguém nu, só esse desnível de contexto, não é? Já pode provocar uma excitação. Mas mesmo no contexto em que está toda a gente vestida ou está toda a gente nua, acho que aquilo que difere é mesmo a intenção com que se está a fazer alguma coisa. E por isso é que a questão do foco, e quando se fala, por exemplo, mesmo na terapia, quando se fala como é que se pode desfocar, por exemplo, da questão da ereção, ou a questão da penetração, ou a questão do orgasmo, como é que se pode desfocar daí, as pessoas muitas vezes percebem que aquilo que acontece na nossa cabeça é que é mesmo depende mesmo da nossa intenção, desse nosso foco.
E, portanto, nesse sentido, o que eu estava a perguntar era se o facto de escreveres para alguém com a intenção, ou escreveres alguma coisa com a intenção de provocar algo a alguém, também mexe contigo, no sentido em que pensas, ok, possivelmente vai acontecer, vai criar aqui vai mergulhar aqui alguma emoção entre a outra pessoa e aquilo que eu estou a escrever, e isso também me faz sentir prazer a mim, ou faz-me sentir desejo. Claro, sim. Sem dúvida que a escrita, o momento da escrita é um momento de desejo, e o momento de partilha é o momento de também sentir o desejo, ou simplesmente partilhá-lo com esse... E da realização desse desejo. Às vezes a realização ou o passado... Não, realização só no sentido da partilha, não é a realização depois do ato. Estou a dizer, a realização de, ok, escrevi para alguém e agora estou a mostrar. Sim. Porque a escrita partilhada tem também essa componente de arrojo, que é, ok, eu sei o que estou a escrever, que vou partilhar com alguém. E a montagem dessa escrita tem esse arrojo, essa provocação, mas depois tem outra coisa que eu acho que é importante, que é a nossa partilha íntima, a nossa partilha de desejo íntimo. Mas explica bem isso um bocadinho melhor. No momento em que tu tens um desejo por alguém, ou descreves alguma coisa que está na tua mente, que desejas que aquela pessoa, ou partilhas com aquela pessoa, abres muita coisa de ti. As tuas emoções, a forma como elas são refletidas pela escrita. E uma das coisas que eu acho que, pelo menos para mim, é importante é essa abertura da minha própria intimidade para o outro, e não só, porque para o outro é o primeiro passo, também depois partilho ou no Instagram, ou escrevo e partilho na rua, ou depois outras coisas que faço, como as instalações, a peça. Tudo isso são partilhas muito íntimas, são partilhas de momentos que depois outras pessoas vão ver, ler. E no início eu achava que tinha que me guardar disso, era algo muito um bocadinho arrojado, porque são coisas que nos passam nas nossas entranhas e que nos fazem sentir, e às vezes muito íntimas. E no início a utilização do Contos da Noite foi claramente uma primeira proteção. E à medida que o tempo vai passando, essa proteção vai se dissipando um pouco, e essa assunção da partilha de emoções é cada vez maior. E isso depois leva-nos para vários temas, como a partilha de emoções do homem e a forma como isso tem implicação no dia a dia como pessoa. No facto de tu seres homem? O facto de eu ser homem, sim. O facto de eu ser homem. A partilha de emoções de um homem. E o que é que isso, que implicações é que isso tem? Ou que desenvolve mais um bocadinho esse tema? Olha, eu acho que nós homens temos um desafio de partilha de emoções. O homem, eu por vezes digo que o homem ser forte não quer dizer que um homem não seja sensível. Mas tipicamente é visto, se um homem é sensível, não é forte. Parece que há uma ligação entre os dois. Naturalmente são coisas completamente independentes, mas que é preciso ter a confiança para poderes assumi-lo de forma natural, e de forma até super. Não, eu sou uma pessoa sensível, não quer dizer que seja uma pessoa fraca, não tem nada. Mas o preconceito de sociedade, o preconceito que nós temos tido ao longo do tempo é muito de sensível, não esqueça lá isso, não pode chorar, não pode mostrar as suas emoções, e lá está, como homem, tomar essa ação é também um passo, e foi um passo que tive que também ter consciência e avançar. Mas que tipo de feedback é que tiveste dessa... Ou seja, isso é uma ideia que tu formaste
a priori ou foi uma ideia que foi sendo confirmada ou foste tendo algum tipo de reação Fui, que te fez pensar isso? não, fui vendo reação à volta. É um preconceito também, ou era um preconceito meu, do que via e do que fui crescendo, os comentários que eu ouvindo à volta de outros homens que nós vamos conhecendo. Mas a parte engraçada é que após eu realmente assumir isto ou avançar com uma escrita emocional e uma escrita de prazer e de intimidade, não tive nenhuma reação adversa. Antes, pelo contrário. O que é curioso. Eu, às vezes, interpreto que, pelo facto de eu agir com alguma segurança e com alguma confiança no que estou a fazer, dissipa um pouco essa possível crítica ou julgamento. Ou se calhar eu lá e eu simplesmente ignoro e não me afeta minimamente. Mas acho que é um desafio. E voltando ao tema do homem, para mim foi um desafio. Não foi muito complexo, tenho que admitir que não foi assim algo muito complexo, foi mais a consciência do passo. Porque o passo não foi feito um dia para o outro, foi gradual. Okay? Eu comecei com da noite, depois houve uma altura em que fui publicado num livro, numa coletânea de erotismo, fui falar com a minha família a dizer, olha, isto vai acontecer, e foi sempre muito gradual, e a partir desse momento houve a legitimidade, ok, o meu núcleo familiar sabe, então é algo que não me preocupo muito, também profissionalmente, também foi para mim importante que os meus colegas ou os meus superiores hierarquicamente na empresa soubessem para que eu pudesse caminhar de forma segura. Felizmente não houve nenhum julgamento. Então, nesse sentido, estávamos a falar um bocadinho de escrever para alguém, escrever com uma intenção ou escrever com um propósito. Como é que tu sentiste nas primeiras vezes em que viste os teus textos a serem interpretados e a serem sentidos por pessoas desconhecidas, por pessoas que os podiam interpretar de maneiras diferentes? Muito sinceramente, achei que como uma chegada quase a um objetivo. Quase um sonho, sabes? Que eu consegui trazer emoções a outras pessoas. O meu objetivo é que não sejam dirigidas a mim, as pessoas possam sentir. Tem casos que eu adoro. Eu lembro-me de um amigo meu pedir-me um texto para enviar uma rapariga que ele gostava. Hoje eles estão juntos e ele agradeceu-me e achei isso também pessoas próximas que tinham relações e queriam partilhar um texto com a pessoa com quem estavam porque diziam alguma coisa e acho isso lindíssimo. Eu acho que a minha partilha, o momento da partilha que eu tenho é o momento da criação. Tudo o resto acho é-me difícil guardar só aquele momento. Eu quero que outras pessoas possam sentir e partilhar e explorar os textos e fazê-los viver nos ouvidos de outras pessoas. Se isso é possível e se há pessoas que sentem isso, é um privilégio enorme para mim ter vindo de mim essa emoção. Não sinto quando eu escrevo que é esse o meu objetivo. O meu objetivo na escrita imediata é partilhar emoções com uma pessoa, ou a maior parte são partilhar emoções com uma pessoa, mas a partir desse momento e quando passo para publicar ou partilhar com um grupo maior, com sorte alguém pode sentir com isto. E deixa-me muito feliz que isso possa acontecer e tem acontecido, felizmente. Tem acontecido. E quando começaste a ler, não sei se começaste logo a ler em público ou se começaste logo para além de escrever também a ler os teus poemas, o que é que sentiste nos momentos mais presentes, ou seja, na reação imediata?
Quais é que foram os feedbacks? O feedback tem sido sempre positivo. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu fiz rádio durante alguns anos. Portanto, um gosto por ler. Já vivi no Algarve, fiz rádio durante 5 anos. Tinha um pequeno programa onde ia lá partilhar músicas que gostava. E ganhei o gosto por utilizar a voz. Nas primeiras vezes que eu comecei a publicar, eu tinha uma fotografia, publicava o texto e gravava a voz. Isto nas primeiras vezes, tive 2 anos, 1 ano e tal a fazer assim, ainda tinha bastantes coisas gravadas com voz. Depois houve um período que eu parei as redes durante ali um período, mas a primeira fase teve sempre a componente de voz. A leitura em público surge depois naturalmente, sem grande pressão para mim. Eu já fazia conferências a nível profissional, portanto, a utilização da voz e a presença em público para ler ou para falar já era algo que eu tinha resolvido há algum tempo, profissionalmente. E depois a componente da utilização da voz também era-me interessante, porque já aplicava em rádio, portanto, o posicionamento de voz, tentar dar ali um toque mais interessante à voz. Já existia, portanto, a passagem para a leitura em público foi algo perfeitamente natural. A aceitação sempre, lá está, sempre foi boa, mas eu volto a um ponto que é, muitas vezes, até pode não ser, mas eu não presto muita atenção a reações adversas. Pode haver o caso de pessoas que não gostaram, mas as reações que eu recebo têm sido muito positivas. Sim, a minha questão era mais nesse sentido de que tipo de reações positivas, porque claro que ninguém gosta de tudo, mas que tipo de reações te marcaram assim mais? Porque essas reações imediatas são, ou pelo menos presenciais, são mais genuínas, digamos assim, são mais. As pessoas são mais apanhadas de surpresa. Eu sei de uma reação. Eu sei de uma reação quando eu fui fazer aquelas tardes ou noites de poesia erótica no bar mais triste da cidade, em que tu foste lá ler alguns dos teus poemas, eu percebi que houve ali reações e sensações muito vivas, não é? Muito honestas. E era para saber se tinhas tido assim algumas reações mais fogosas ou mais marcantes. Não, eu acho que se calhar eu encaro muito profissionalmente. Pois. Mas não, sempre foram. Eu vejo-as muito simpáticas, porque vejo a minha voz e as minhas palavras fizeram com que alguém sentisse. E o valor é um pouco esse. Eu nunca tive assim uma reação muito, ou que eu classifico muito fora do normal, porque Mas nunca seduziste ninguém com os teus poemas? Sim, claro. Grita no. Sim, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. E como é que o que é que sentiste nessas situações? Ou seja, sentiste que foi, sei lá, foram as palavras, foi o que disseste, era essa a intenção, foi uma coisa assim, meio que a pessoa foi imbuída desse lirismo, ou como é que foi? Sim. A escrita e a poesia e a transmissão, ou neste caso o meu envio de texto escrito a alguém com este caráter de intimidade, que tem reações muito positivas e de sedução. E chega a ser um ponto até que eu, em momentos de sedução, às vezes nem utilizo a escrita, porque é uma mais-valia interessante que é muito valorizada. E às vezes até tentei não utilizar
exatamente por isso, para não desviar muito. No entanto, sim, como forma de sedução, a escrita é algo que é muito agradável de ouvir quem ouve, e é muito bem recebida. E é muito bem recebida, sem dúvida. E quando estás a escrever, tu estás a pensar só no conteúdo e a forma vem à medida que tu vais escrevendo, ou pensas na forma e depois tentas encaixar o conteúdo? Mais ou menos. As duas coisas, elas vêm em conjunto. Eu costumo dizer que eu escrevo às 6h45 da manhã. É entre estar acordado e a dormir. Há uma música de uma banda que se chama Sleep Drifting, que é ali aquele navegar entre o acordar e o dormir. E tipicamente é nesses momentos que eu escrevo, ou que as palavras e as emoções surgem. E ou aparecem 2, 3 palavras, ou aparece um ritmo, mas sempre ligadas a um desejo. E é muito intuitivo. Aparecem 2 ou 3 palavras, às vezes até pequenos desafios. Há um tempo atrás eu tinha uma palavra que era catadupa, ou alguém me desafiou. Mas agora não és capaz de fazer um poema sobre catadupa. E eu, não vou pensar. E fiz. Ou pequenos desafios em que alguém me diz que mas a tua escrita não me iria seduzir a mim. E eu, ok, então posso tentar. supor que e foi criado um texto em função disso. Portanto, varia um pouco, se bem que a base vem muito desse momento de o acordar e algum desejo que está relacionado com alguém, tipicamente, e as palavras vão surgindo. E qual é que é para ti, por exemplo, a principal diferença entre escrever prosa ou escrever poesia? O que é que tu sentes a diferença? Eu tenho escrito prosa há um tempo atrás, comecei a escrever. A poesia é muito imediata. A poesia guarda ali um momento, uma emoção, e constrói-se em função disso. Eu, quando escrevo prosa, é muito para contar uma história. E para mim há uma grande diferença. Em que a construção de uma poesia é uma construção de uma emoção e de moldar à volta da emoção as palavras. Quando escrevo prosa é mais há uma vivência, eu vou construir essa vivência em texto e introduzindo pequenos elementos, e os elementos normalmente são ideias ou conceitos que tenho e que quero partilhar e que entram dentro da história. Portanto, são mesmo formas diferentes e também o foco tem que ser completamente diferente. Eu escrevo uma poesia de 6h45, mas às 7h05 já tenho uma coisa escrita. A prosa merece pausa, merece horas para ir escrevendo, construindo, ajustando. E por isso há uma grande diferença para mim. A poesia, para mim, os textos são muito imediatos. E escrevo, faço, fecho, estão prontos. A prosa demora, tem que se rever, tem que se ajustar, demora muito mais tempo a fazer. E tu sentes que, eu, por exemplo, eu também, o meu princípio de manifestação artística também foi muito ligado à escrita, porque não sei se é uma coisa que acontece a todos os jovens, mas eu acho que é uma coisa muito comum os jovens escreverem, sobretudo se tiverem ideias românticas ou se tiverem mal de amores, a coisa dá para a escrita se correr bem, senão pode dar para outras coisas piores. Mas tu sentes que esse ato de escrever vem de um lado de necessidade intelectual, ou vem de uma necessidade emocional, ou vem já de uma rotina, ou vem
ou é uma coisa mais quase terapêutica de ajudar-te a compreender as tuas emoções e a alinhá-las? Como é que sentes que vem essa vontade? A escrita vem muito de desejo e de vontade de partilha. A escrita vem vontade de partilha. Principalmente isso. O facto de, além da escrita, construir em cima da escrita, porque além da escrita eu faço instalações que eu escrevo. No passado fiz uma peça de teatro também em função do que escrevo. Aí já é uma necessidade artística, aí já é uma necessidade de me exprimir, aí já é uma necessidade de criar. Eu quando faço as criações, aliás, eu quando escrevo o texto escrito, é depois passado por um papel e partilhado. Isto já é a necessidade de expressão mais artística, que é a evolução daquela emoção, como é que eu transformo aquelas palavras que foram criadas noutras coisas. Depois fazer esse passo de evolução. Porque é que ficamos só com as palavras guardadas num sítio, ou partilhadas num sítio? E eu quero fazê-las ver e fazer essa construção em cima. E aí já é uma componente artística, uma vontade de fazer mais, uma vontade de criar em cima disso. E aí é a minha necessidade de criatividade, a minha necessidade de expressão artística vem em cima dos textos. Os textos é a emoção, é a expressão da emoção. Em cima disso é que eu faço a criação artística e que gosto de fazer exatamente porque não só a necessidade de me exprimir e de agir sobre isso, mas também o achar que ficar ali aquelas palavrinhas só num sítio quando podem ter muito mais e mais pessoas podem sentir de outras formas, acho pouco tem que fazer mais alguma coisa. Sim, mas eu estava a perguntar, por acaso, estava a perguntar no sentido ao contrário, ou seja, tu achas que o facto de tu viveres uma realidade ou uma experiência que seja mais artística ou criativa, vamos pôr assim no sentido de, imagina, viveres uma experiência erótica mais diferente ou surpreendente ou com alguém inesperado ou numa situação inesperada, que isso pode também alimentar a parte da palavra e depois então podes desconstruí-la outra vez para uma questão, uma instalação criativa? Sim, completamente. As experiências fazem com que outras coisas sejam criadas mesmo a nível de escrita. Muitas, principalmente a prosa, são experiências que aconteceram e coisas que eu acho que é importante partilhar. E muitas vezes é partilhar com outra pessoa com quem eu tive a experiência. E é para guardar aquele momento. Foi um momento que foi bonito e é a partilha de como é que foram as minhas emoções nesses. Por isso, sim, sem dúvida. E tem muita coisa. Há textos que eu tenho sobre, por exemplo, Shibari e tem a ver com experiências que naturalmente tive. O que vai acontecendo na minha vida vai sendo incorporado naturalmente na escrita e potencia. Eu estou a perguntar isto, ou melhor, estou a pôr esta questão desta forma porque muitas vezes eu, quando falo com clientes que me procuram e me perguntam esta questão toda eu promovo muito esta ideia de cultura erótica porque acho mesmo muito... há um potencial de expansão, não só intelectual, mas também emocional, na forma como nós nos abrimos à criatividade. E a criatividade não é sermos todos Picassos e fazermos todos obras-primas. É mesmo mais uma questão de aquilo que nos acontece a nós não acontece a mais ninguém. E mesmo que aconteça aos outros, ninguém a interpreta como nós. E essa interpretação pessoal, essa interpretação individual é que eu depois ajudo a canalizar para manifestações artísticas que podem ser a escrita, a pintura, o desenho, a fotografia, ou seja, há imensas formas de nós podermos pôr em papel ou pôr em prática ou repensar ou intelectualizar as coisas que nós sentimos, não só para
pôr as emoções numa, numa, numa estrutura, mas também depois, de a partir dessa estrutura, criar novas emoções. E por isso é que eu estava a perguntar se tu fazias essas duas vias, porque uma coisa pode inspirar a outra, não é? Tanto a vida pode inspirar a escrita, como a escrita pode inspirar a vida. Também. O facto de também fazer as instalações e o que vão acontecendo nessas instalações, faço instalações baseadas em textos. E muita coisa acontece. Principalmente a forma como as pessoas interagem, ou a forma como eu vejo as pessoas interagem. E, naturalmente, eu tenho uma imagem, eu tenho uma instalação. Mais uma vez, as instalações são baseadas nos textos, isto é, são suportadas nos textos, são formas dos textos reviverem. E há uma que são 2 sofás, um em frente ao outro, em que existem 2 headphones e as pessoas sentam-se, olhos em frente, olhos nos olhos, sentadas no sofá, com os joelhos ligeiramente a tocar-se, e com headphones a ouvir poesia, a ouvir textos que eu escrevo. E eu lembro de ter escrito um texto da forma como eu estava a ver uma pessoa, que era uma rapariga de vestido de vermelho, em que a certo momento me põe a cabeça para trás a sentir as palavras. E claro que isso inspira e isso faz primeiro um agradecimento enorme, porque dar essa emoção a alguém, ou alguém utilizar o que eu fiz para ter essas emoções, acho lindíssimo. Porque não era dirigido para mim, era dirigido para outra pessoa que estava em frente, mas permitir essas emoções é muito bonito, e também a inspiração que te dá ou para criar ou para continuar a criar. Porque se essa pessoa sentiu, outras vão sentir. Porque não fazer outra coisa diferente? Porque não criar em cima disso? Porque é que não? E portanto, sim, a criação primeiro faz-te criar mais e faz-te criar outras emoções, e emoções que estão com a reação positiva que existe, faz-te criar mais, faz-te ter a legitimidade para criar dentro deste espectro de erotismo. Legitima-te a continuar e a fazer e a sentir ainda mais. Pois é nesse sentido que eu acho que a questão da criatividade é muito importante, porque tu falas em achares que há uma validação ou há uma legitimização, não é? Tu sentes que a reação legitimiza a tua criação. E o que eu tenho a acrescentar a isso é que muitas vezes a reação causa, ou melhor, uma reação causa outra reação, ou seja, essa legitimização que tu sentes é a tua reação a uma reação. E é nesse sentido que eu, muitas vezes, ao colocar as pessoas numa posição de criarem qualquer coisa, fazerem qualquer coisa acontecer, essa coisa que aconteceu nunca iria acontecer se elas não o fizessem. E fazendo-a, a reação pode ser causar ou provocar essa sensação, provocar esse entusiasmo, provocar, às vezes até provocar uma conversa que nunca teria acontecido, mas aconteceu porque alguém seguiu por esse caminho. E, portanto, o que eu sinto na questão da criatividade e na manifestação, sobretudo, ou particularmente em relação também à poesia, porque acho que é um caminho, tu estavas a dizer que é um bocadinho mais fácil, ou um bocadinho mais imediato, e isso, a meu ver, é mais genuíno. É uma coisa mais que às vezes as pessoas pensam, mas eu não sei a métrica e rimar, e, tipo, não é isso que interessa. O que interessa é a poesia é lírico, a poesia é sem regras, não há regras. E essa é que é a parte que eu acho que a poesia depois traz, a poesia ou a escrita poética, pode não ser poesia, pode ser uma coisa mais, pode ser mesmo uma prosa poética, mas a escrita sem regras, digamos assim, ou a escrita sem barreiras e sem constrangimentos, muitas vezes pode trazer à tona essas sensações,
essas palavras, às vezes pensar um bocadinho sobre qual é que é a palavra que realmente encaixa neste sentimento, e isso não só cria uma aptidão para manifestar ou para falar e para expressar aquilo que se sente, mas também para pensar sobre aquilo que se está a dizer, porque a escrita é o que faz, ou melhor, a escrita faz isso, faz as pessoas pensarem sobre aquilo que estão a fazer, porque às vezes quando estamos a dizer, dizemos coisas sem pensar muito bem. E quando estamos a escrever, escrevemos, riscamos, voltamos a escrever, e esse repensar acho que é muito, muito interessante. Terias o cuidado com a palavra. Yeah. Cuidado, exatamente, cuidado. Tens um cuidado maior a escolher a palavra. E mesmo em conversas, não deixas de ter isso. Exato. Deixa só acrescentar aqui uma coisa do que estavas a dizer, que eu acho que é muito relevante, que é o incentivo à criação. E o incentivo a criar algo artisticamente, e que utilizas isso na base do que tu fazes e nas terapias também que utilizas. Eu acho que isso é fundamental e levando a um ponto um pouco até simples, que é o dar o passo da ação. Nós somos muito habituados a ter todos os receios de fazer coisas. Não. Tomar café, epá, não, se calhar está a chover. Vamos escrever uma linha de texto, epá, não, que as pessoas não vão gostar. Vamos fazer uma peça de teatro. Não, porra, como é que eu posso fazer uma peça de teatro? Não, teve o mais longe ou teve o mais perto, que é, muitas vezes, ou melhor, há muitas pessoas que dizem, ou que falam sobre a questão do síndrome do síndrome do impostor, né? O síndrome do impostor, às vezes, é nas mais pequenas coisas, né? Estavas a dizer ir para o café, mas às vezes eu nem me sinto bem comigo mesmo para ir a algum lado, a fazer o que quer que seja. E, portanto, se eu não me sinto bem, eu estou congelado e nem estou a fazer nada. E, portanto, às vezes é mesmo só esse passo, que às vezes é um passo... Eu uma vez, na altura, quando estava na faculdade, criei um movimento artístico que se chamava Dementismo, exatamente porque eu achava que qualquer ação teria que ter algum tipo de loucura para as pessoas darem esse passo. Mas isso é por isso que eu depois também me dediquei a fazer o que eu faço, que é poder estar ao lado dessas pessoas para as ajudar a dar esse passo sem estarem sozinhas ou sem estarem fechadas nos seus pensamentos. Esse passo eu gosto de chamar um bocadinho a ignorância. Exato. Agora, ver um concerto de uma artista chamada Neca, fui a Sines, e ela falava do nada. E ela fez um pequeno discurso sobre o nada, o aceitar o nada, e avançar para ir com consciência do nada. Eu gosto de utilizar a ignorância, assumir completamente a ignorância. O ignorance is bliss é realmente, quanto mais ignorante nós conseguimos ser, idealmente consciente, naturalmente, mas quanto mais ignorantes nós, mais passos nós conseguimos dar. Porque pomos em causa, ou se pusemos em causa, ignoramos. Se não queremos avançar por alguma razão, ok, vamos avançar e ignoramos as consequências, mais uma vez de forma consciente, também não vamos atirar de um precipício a pensar que vamos voar. Tudo isso é, claro, uma solidez base estrutural para se poder fazer, mas ignorar muitas das emoções que nós temos que nos fazem avançar. E isso é realmente muito importante, essa questão da ação. Uma das coisas que me aconteceu foi o ano passado, e que houve uma altura que eu decidi em conjunto com outra pessoa, a Joana Fartaria, que eu acho que já entrevistaste. Sim. Houve um dia que ela chegou ao pé de mim e disse que queria ler um texto. Queria ler textos meus. E eu disse-lhe, Joana, então lê. Qual é a cena? E então almoçámos um dia e começámos a falar. Ela é atriz, tem formação de atriz, e começámos a falar sobre porque não criar alguma coisa. E começámos a falar sobre isto em dezembro, janeiro, e a 1 de julho desse mesmo ano, do ano passado, estávamos a estrear uma peça. Esgotada, correu muito bem, mas isso só aconteceu porque o síndrome do impostor ignorei. Foi superado. Exato.
Ou foi ignorado completamente. Foi ignorado, exato, ignorado, sim. Completamente. Nem foi uma Sim, questão de superação. Não foi ele está cá e agora vou subir. Não. Foi ele está cá, epá, eu passo ao lado e no em frente. Ok? Sim. E isso fez-me fazer uma coisa que eu achava que nunca na vida eu teria legitimidade para fazer. Porquê? Porque eu sou economista. Eu trabalhei em marketing, estudei matemática e tudo. Portanto, há pessoas que estudam isto a vida toda. Porquê é que eu hei de fazer uma coisa dessas? Não faz sentido. Sou, lá está o autor. Mas a verdade é que a ignorância de tudo isso fez com que os passos fossem feitos. Uma segunda coisa que é importante também, a partilha. Porque eu consegui fazer porque tinha uma pessoa ao lado, que era a Joana. E então, há uma componente de responsabilidade. Ok, se ela está comigo, eu também vou caminhar. E conseguir caminhar até ao final. Isso, esse compromisso com um par é muito importante. E foi para mim muito importante para conseguir fazer uma coisa que eu nunca sonhei e simplesmente executei e começou bem a fazê-lo. E voltando um bocadinho à rede. Eu estava a mencionar a questão do superar e saiu assim de repente porque é uma questão que acontece, ou pelo menos surge muito em consulta, que é esse medo que nós estamos aqui a falar e que parece que é um medo que vem do nada, que é uma coisa que achamos que somos impostores, todos achamos que somos impostores e portanto estamos a deixar de pensar nisso. Isso vem de nós já temos tentado muitas vezes fazer alguma coisa ao longo da vida e as nossas tentativas, ou as nossas loucuras, ou as nossas ignorâncias, ou esses passos terem tido um resultado ou uma consequência que reforçou negativamente a nossa intenção, ou seja, nós fomos mesmo quase que apanhados como o impostor. E isso é que depois torna as pessoas muito duvidosas de si próprias, muito receosas, muito estagnadas, muito emocionalmente, intelectualmente. E por isso é que eu estou a dizer que, mesmo em termos de estas conversas que eu tenho aqui neste podcast, as pessoas que eu convido, é mesmo no sentido de mostrar que há várias vertentes de viver esta questão do erotismo, há várias formas de podermos deixar de ser impostores, porque podemos testar várias maneiras de experimentar uma coisa, experimentar outra, sem termos necessariamente que passar a ser profissionais da coisa. E a questão da poesia, a mim, leva-me para um universo um bocadinho mais amplos, porque, como eu costumo dizer que no erotismo tudo é possível, ao contrário da sexualidade, na sexualidade nem tudo é possível, mas no erotismo tudo é possível, na poesia também tudo é possível. E eu às vezes faço esta comparação que o erotismo é quase a poesia do sexo. E é um bocado o lado lírico do sexo, porque tudo pode ser criado. Mas só estou a dizer isto no sentido em que eu percebo que às vezes as pessoas dizem mas eu já tentei, não fui capaz, ou não conseguia, ou a pessoa reagiu mal, ou não teve o resultado que eu queria, e por isso desisti, ou por isso já não me interessa mais fazer. E é mais nesse sentido de dizer, não, podemos continuar a fazer, podemos fazer coisas diferentes, podemos explorar coisas diferentes, e sobretudo procurar essas parcerias, porque eu acho que hoje está-se muito a referir a ideia de amor próprio, gostar de nós e só nós é que somos importantes e graças. E isso eu acho que é importante por um lado, mas não nos leva a grandes voos, leva-nos a um voo que só vai ao nosso limite, só vai à nossa escala. E por isso precisamos dos outros, precisamos de alguém, precisamos de outras pessoas, precisamos daquilo que eu acho que é o maior desafio, que não é amar os outros, é que alguém nos ama a nós. Esse é que é o maior desafio da vida, que é como é que nós podemos ser dignos ou valiosos para sermos amados. E acho que as pessoas às vezes estão a fechar um bocadinho dentro delas e esquecer-se disso, que é, não, eu quero amar os outros, amar-me a mim e amar os outros. Para depois se eu me amar a mim e os outros me amam também. E às vezes não é bem isso, às vezes é mesmo perceberes o que é que às vezes não gostas em ti, mas que alguém pode gostar. Ou que às vezes não valorizas em ti, mas que alguém pode valorizar. E é nessa surpresa que eu acho que vive a arte e a criatividade, que é
às vezes por nós fazermos uma coisa em que não acreditamos ou que não temos grande segurança ou que às vezes não pensamos muito bem naquilo que estamos a fazer, mas fazemos porque gostamos ou fazemos porque é uma coisa que nos entusiasma, o resultado pode ser não o ideal, mas o surpreendente. Olha, nunca pensei que aquela medida se espreguiçasse com as minhas palavras. E foi um acaso porque experimentei, não é? Acho que aqui é mais a questão de correr menos riscos, ou seja, não arriscar tudo, lá está, não dar o passo do precipício, mas arriscar um bocadinho, sair um bocadinho da zona de conforto. Há vários pontos que queria dar de nota. O arriscar, há sempre aquela história do não é garantido. Sim, a segurança, não é garantido. a segurança de aceitar o não é muito bom, porque permite avançar. Exato. Eu sou dessa forma. Outra coisa que estavas a falar que também acho que é interessante é o amor próprio e essa luta pelo amor próprio e andar atrás disso para que tu amares os outros. Eu tenho aqui uma componente de amor próprio que tem a ver, curiosamente, com a paternidade. E há uma frase que eu lembro-me, eu e a minha ex-mulher vivemos no Algarve e viemos viver para Lisboa, e há uma frase que eu não sei se foi ela que me disse a mim, ou eu disse a ela, ou que os dois dissemos, que a minha filha chama-se Alice, e nós dissemos, se nós fomos felizes ou estivermos bem, ela está bem. E isso deixa uma marca muito profunda, que é como pai, essa pressão que nós temos, também és pai, de sermos pais, sermos os melhores possíveis e temos que ler sobre isso, é algo que para mim transformou-se só nisso, que é, se eu estiver bem, ela está bem. Então o meu foco de amor próprio é eu ter a minha estabilidade, eu ter o meu bem-estar, porque eu sei que se estiver assim, eu vou estar como pai presente, como pai dedicado, que é algo que é importante. Ok. Eu, por acaso, tenho uma visão um bocadinho diferente, que é, e por isso é que eu estava aqui a falar sobre a questão do amor próprio não ser, na minha perspectiva, não estou a dizer que é universal, estou a dizer, na minha perspectiva, o amor próprio não é tão fundamental como isso. Eu explico neste sentido, que é, eu nem sempre estou bem. Eu nem sempre consigo estar bem. Eu nem sempre consigo aceitar o facto de ter que estar bem para que alguém esteja bem comigo. Percebes? Isso eu acho que é uma pressão que eu não gostava de pôr a ninguém. Eu não queria dizer à minha filha, olha, tu tens que estar bem para eu estar bem. Percebes? Isso não é uma coisa que poderia ser recíproca. Então, aqui a questão é, eu tenho de estar, no mínimo, consciente de mim, tenho de estar, pelo menos, aberto à possibilidade de não poder estar bem, para que a minha frustração em não estar bem não seja, não compense para o lado extremo o facto de não estar bem. Ou seja, eu não posso estar frustrado por não estar bem, porque isso vai fazer outras pessoas ficarem frustradas por eu não conseguir estar bem. Estás a ver? Então, isto é uma questão um bocadinho complexa, mas eu privilegio o facto de poder estar mal e as outras pessoas estarem bem comigo. Percebes? Porque como não obriga ninguém que estejam sempre bem comigo, também não vou estar a pensar, não, eu tenho que estar sempre bem com as pessoas. E sobretudo nesta questão da paternidade, porque os filhos raramente, ou pelo menos durante alguns anos, raramente se apercebem que nós estamos bem ou que estamos mal. Só se estivermos muito a mal, se estivermos desequilibrados e doentes e haja uma noção de que, ok, há aqui um desequilíbrio, mas mesmo que eu esteja, que eu pareça feliz ou que eu pareça tranquilo, ela vai sentir que eu não estou, ela vai sentir que eu não estou e não me vai conseguir dar esse apoio, porque ela não tem essa obrigação, percebes? Então é mais nesse sentido que é, eu percebo a ideia de cuidarmos de nós, sim, fundamental,
é perfeito. Idealmente sim, por isso é que eu trabalho na área que trabalho, porque eu gosto de ajudar as pessoas a estarem mesmo consigo mesmas, mas esta ideia de sermos todos independentes, ninguém precisar de ninguém, porque somos capazes e fortes e tal, pá, isso eu sinto que leva as pessoas a este isolamento, esta falta de dedicação aos outros, falta de interesse, falta de... Já, pá, eu estou bem, estou-me a lixar para os outros, estás a ver, um bocado nesta onda, e isso eu tento um bocadinho desconstruir, não gosto desta palavra, mas tento um bocadinho dar a outra perspectiva de, ok, ninguém está sempre bem, é impossível estarmos sempre bem, ou pelo menos não pensar que isso pode ser uma possibilidade. E então, muitas vezes a escrita até vem dessas profundas percepções de que nós não somos perfeitos, não estamos sempre bem, e por isso é que repensamos as coisas e escrevemos e desmontamos as coisas. Gostei muito da perspectiva que deste. Eu utilizo a palavra bem e se calhar deveria utilizar de outra forma. Porque a realidade é o que tu dizes, é consciência. Ninguém está sempre bem. A minha filha sabe quando é que eu não estou bem, porque eu digo-lhe, eu hoje não estou feliz, não me chateias disso. Eu estou exagerando. Pois, mas é isso que eu acho que não... Percebes? Vai acontecer, porque eu hoje não estou a conseguir estar bem. Hoje não consegui, então larga-me, está a ver? Isso não é boa ideia. Está sozinho um bocadinho, pá, não, ou ela está a falar sobre uma coisa e eu digo-lhe, olha, já não estou com paciência para ouvir isso, eu vou fazer uma coisa. E isso é aceito completamente porque é colocado num local de consciência e de... Sim, aliás, deixa-me só acrescentar isto, que é o facto de nós assumirmos que não estamos bem é estarmos bem. É estarmos conscientes de que, ok, eu agora não estou bem para estar aqui. A palavra se calhar é o consciente, mais do que o estar bem. Eu gosto de dizer que estou bem porque tipicamente estou feliz. Sim, mas era isso que eu percebi que é isso que ias dizer. Sim. E eu gosto da palavra mais consciente das ações. Ainda antes de ontem estava ali eu ando de autocaravana agora porque desce-me. Basicamente estou há 3 semanas a viver na autocaravana e ando ligado num... Sei que estou a passar carros ao teu lado, eu estava a ver o que é o som dos carros. São aviões. Hoje eu estou a fazer isso, porque estacionei a autocaravana à porta de casa, porque tinha que vir aqui para coisas, mas tenho estado há 3 semanas a viver na autocaravana e a adorar. E estive em casa de uma pessoa numa quinta de uma pessoa que eu conheço, que tem uma residência criativa, e estava lá umas crianças e eu estava a brincar com uma criança, a conversar com ela, a brincar e não sei o quê. E ela disse, agora anda ali. Eu disse, não, eu agora não quero ficar aqui. E ela, está bem. E foi-se embora. E alguém depois comentou-me exatamente isso, que foi, mas epá, tu disseste àquela criança não. E eu, sim, eu não apetecia. E a aceitação da criança foi, ok, tudo bem, eu vou fazer outra coisa. Mas onde é que está o local? O local é essa consciência, é o que eu estava a dizer bem, tu estavas a dizer consciência, que é, eu disse porque não me apetecia. E é respeitado completamente por uma criança de 3 anos e meio. Ela fazia mesmo, eu tenho 3 anos e meio. E é engraçado porque tem muito a ver com essa... Que eu continuo ainda a dizer o estar bem, porque estou habituado e ainda tenho que... Sim. Mas eu percebo tudo. Mas que é muito importante para poderes dizer simplesmente a uma criança de 3 anos e meio não e ser aceite da mesma forma como tivesse dito sim. Exato, porque mais uma vez, isso é estar bem. O dizer que não porque não apetece, é diferente de dizer, epá, não me chateies, adeus. Estás a ver? Isto é estar mal. O estar bem é, não me apetece na mesma, mas consigo ter a capacidade de não lixar a vida aos outros. Certo? Eu não estou bem, mas não lixo a vida aos outros. Tens as tuas emoções e tens os teus tens dias que estás bem, tens dias que estás mal, tens dias que tens desafios, tens dias que tens stress. Claro que há dias que tenho stress e estou com a minha filha em casa e chatei-me com ela e digo, não devias ter feito isto e não sei o quê. E 1 minuto depois vou-me sentar ao lado dela e disse, desculpa. Isso, mas eu estava em stress, não sei o quê.
É essa gestão que muitas vezes nós nos esquecemos às vezes de fazer, essa pequena gestão de, ok, não faz mal nós estarmos chateados, não faz mal nós estarmos tristes, não faz mal nós estarmos irritados, mas deixar o espaço à comunicação para que flua naturalmente. Porque não deixar o espaço à comunicação, o que te faz é, ok, vais montando coisas à volta. O porquê? Então, mas ele chateou-se porquê? Então, mas porquê que ele... E isto monta-se e constrói-se. E depois vem a bola de neve, naturalmente. E conseguir essa gestão, ou essa consciência, ou simplesmente estar bem com as emoções e aceitá-las, faz com que consigas falar, consigas dizer apetece, não apetece. Sim, pá, isso para mim é o fundamental. Olha, tu tens aí alguma coisa que possas ler para nós? Tenho. Tens? Tenho. Só para ficarmos com um momento de poesia. Então, eu vou ler um monte de coisas. Eu falei sobre um... 2 ou 3. 2 ou 3? 2 ou 3? Ok. Então, eu vou fazer uma coisa. Eu vou ler um, porque estava há bocado a falar de Catadupa e tenho aqui a Catadupa, o texto que me desafiaram a fazer. E este é um texto que eu escrevi. Estávamos a falar há bocado de rito, da construção. Este foi criado com a construção, com o ritmo, e gostei do texto exatamente por isso. Pelo ritmo que foi criado e pelo desafio. Catadupa. Pronto. Será que dá? Será que dá? Então deixa-me tentar só. Este é difícil de ler. Porque tem aqui um ritmo que acho que tem que ser só numa respiração. Já não me lembro bem. Beijos em Catadupa. Deito vigorosamente, lambo lascivamente. Entro derrompante, gemes ruidosamente, jorro abundantemente. Este era o desafio da Catadupa. E afinal é só numa respiração. E às vezes são estes pequenos desafios que são criados e esta é uma forma. O outro tem a ver com pequenas conversas e com uma classificação que eu gostei muito de escrever, porque este texto chama-se Loucos e tem a ver com esta vontade de... Estavas há bocado a falar na criação de experiências e ter experiências e quando começas a ter e a pensar torna-se assim um louco. Eu escrevi este, chama-se Loucos. A urgência faz loucuras e só os loucos se permitem a urgência. Loucos são os que entram derrompante, colam-se na boca e preservam o instante. Só o instante, pois os loucos pedem mais. Os loucos veem cama no chão, na parede, no ar suspensos, no sofá, no seu braço. Efetivamente, os loucos não veem cama, veem-se. Que bom ser louco de prazer. Eu gosto deste porque cria aqui uns imaginários e a legitimação um pouco da loucura, de permitirmos a desejar só pelo desejo da outra pessoa, ver a outra pessoa, não ver a construção, e as construções aparecem pela outra pessoa. Eu gosto bastante. Sim, e projetarmos a questão da loucura interessa-me imenso desde há muito tempo, por isso é que eu criei aquele movimento, e porque admiro muito, ou melhor, não é admiro muito, é a linha é muito ténue entre aquilo que se pode considerar loucura e aquilo que se pode considerar genialidade e também a estupidez. E eu estou a desenvolver um texto sobre isto da estupidez porque eu acho que é muito... É uma característica que nenhuma inteligência artificial vai conseguir combater. A nossa estupidez vai ser a nossa salvação, digo já. O facto de nós podemos ser loucos e estúpidos de vez em quando
e, e génios, de vez em quando, por causa da loucura que corre bem. Tem muito a ver com essa energia ou com essa sensação de que eu vou arriscar qualquer coisa. Eu vou apostar no cavalo menos provável. Percebes? Se correr bem, vou ficar milionário. Se correr mal, sou a pior pessoa do mundo. Mas é um bocado essa onda que também acontece no amor e no sexo e nos romances, que é, pá, eu vou tentar, vou criar este contexto, como tu criaste agora nesse poema. Vou imaginar as possibilidades, vou testar aqui estas regras, estes limites. É engraçado. E isso interessa imenso. É engraçado essa exploração. Eu trabalho um pouco com inteligência artificial no trabalho de dia. Sim. Trabalho numa empresa de tecnologia e estamos a explorar a parte de inteligência artificial e os GPTs e essas coisas, que é algo que eu já há muitos anos ando a pensar e esse valor do ser humano, eu acho que é muito interessante, essa componente da loucura, que é o que é diferente. Acho que é importante juntar a isso as emoções e juntar a isso o toque e a presença, que é algo que é completamente diferente. O sentir a pessoa, o sentir a energia da pessoa, o sentir a presença, o sentir a tristeza, o sentir o do outro, o nosso, que é algo que não vai a inteligência fazer. Mais inteligente que nós será certamente sempre, não há hipótese, mas não vai sentir, não vai ter o toque. Não vai Sim, mas é isso que eu estou. Não, por acaso, se calhar vai ter o toque. Qualquer dia vai ter o toque também. Vai ter a parte sensorial. Mas não é isso que eu estou a dizer. Ou melhor, sim, isso é uma perspectiva, mas o que eu estou a dizer é: enquanto não se inventar a estupidez artificial, nós estamos bem. Estamos chaves. Está sempre certo. Porque alguém vai fazer uma estupidez que eles não vão estar à espera. Olha que desafio. Olha que a estupidez, não sei se não é consigo. Vamos assumir que a estupidez é nossa e dá-la para nós. Sim, porque a estupidez só vai deixar de ser nossa quando a inteligência artificial também tiver moral. Boa. Quando tiver moral e puder julgar, então aí já vai ser mais difícil. Mas cuidado, porque pode lá chegar. Depois. Yeah. Mas pronto, vamos acabar com o último poema, que é para acabar bem. O último poema, estava aqui indeciso, mas eu acho que é o poema que eu tenho que mais li, e que gosto, porque gosto de uma coisa, gosto dos abraços. E há bocado estava a falar na peça que tinha feito, que teve a ver com a resposta sexual humana e tinha vários atos. O último ato era como é que o final, após o orgasmo, nós o podemos valorizar. Temos naturalmente componente mais física, ok, após o orgasmo acaba, após o orgasmo pode não acabar, pode ser. Acho que é importante haver e aqui é mais uma posição social do que outra coisa, é o agradecimento, o facto da partilha de momento entre duas pessoas e esse agradecimento. Eu, nessa altura, na peça, li um texto que se chama Abraço. E eu gosto deste texto pelo desejo que traz e pela simplicidade e por eu gostar de abraços. E o texto chama-se Abraço. Gosto dos pequenos gestos dos abraços, o toque dos seios a colar, os pequenos ajustes de ancas, a pressão dos braços, as bocas perto dos pescoços, a respiração. A duração um pouco maior que o habitual. Um abraço dura 3, 4 segundos. Tudo o que passa desse tempo é prazer. Se um abraço dura 6 segundos, temos 3 segundos de cumprimento e 3 de prazer.
E esses 3 segundos são suficientes para o desejo começar. Querem um abraço? Eu normalmente leio isto com o público e peço para a gente se abraçar. E 10, 9 pessoas. Portanto, se quiserem se abraçar, estão à vontade. Sim, podem se abraçar virtualmente. Sim. Olha, Bernardo, muito obrigado por esta conversa. Gostei mesmo. Foi por caminhos muito interessantes. Sim. Não sei se queres deixar mais alguma coisa, dizer mais alguma coisa. Olha, dizer-te que não estava à espera, não sabia que caminho é que íamos levar e que gostei dele, gostei deste momento, porque inicialmente estava a pensar, ok, vamos falar sobre poesia, vamos falar sobre os poetas que eu tenho lido e eu não tenho lido quase nada. Por acaso não fomos por aí, pois. Não fomos. Mas acho que um caminho bastante bonito e agradeço por isso, por desenrolar uma conversa. Sigam-me nos Contos da Noite. Só dar nota que tenho feito algumas instalações, vou continuar, não sei quando, mas estou num caminho. Se eu tive um projeto chamado Cativem-se, agora passei para um projeto chamado Cativa-te, portanto, aquele parte do estar bem, ou de estar consciente, ou do amor próprio, é uma parte que eu agora acho relevante falar, da apreciação e o prazer próprio. Lá está. O facto de estar num sítio que estou confortável e estou bem, quero partilhar isso, quero proporcionar isso a outras pessoas. Portanto, eu partilho, lá está. Pronto, então, olha, muito obrigado. Um abraço a todos. E diz isso? Já estou a ver escritos abraços, Eli. Sim, está aqui um abraço da Eli, ou do Eli. E para a próxima semana estaremos cá novamente com outros convidados. E não se esqueçam que só é sensual se for consensual. Até à próxima.